Oi, gente, boa noite. Meu nome é Andressa. Esse é o meu esposo Carlos. Nós iremos falar sobre. Eu errei o script. Começa de novo. Oi, gente, boa noite. Nós somos do canal Mapa do Vinho e hoje nós estamos com uma série nova no canal. Iremos falar sobre degustação de vinhos. E o vinho escolhido da noite é um Chianti, um vinho italiano. É um vinho fino tinto meio seco. Ele tem 13% de graduação alcoólica. E a gente vai explicar o que a gente acha no nosso paladar. Para vocês que estão começando a conhecer vinho agora, para vocês que já consomem vinho. E daí vocês deixam no comentário o que vocês acharem, tá bom? Bom, como a Andressa já falou, a ideia é realmente a gente falar um pouquinho da nossa experiência e dar uma ideia mesmo realmente de degustação de vinhos e tal, para que outras pessoas, assim como nós, né, outras pessoas também consigam conhecer um pouquinho mais sobre o mundo dos vinhos, né. Como a Andressa falou, então, esse aqui é um vinho Chianti, tá? Chianti fica ali na região central da Itália, tá bom? Então é uma região amena, um pouco mais pro quente do que pro frio, né? E esse aqui é um vinho DOCG, tá? Isso aqui você consegue observar até aqui no rótulo do vinho, tá? Que significa Denominação de Origem Controlada e Garantida. Essa é a escala mais alta na pirâmide de qualidade de vinhos italianos, tá? Então, normalmente, se você procurar um vinho e na prateleira do supermercado, por exemplo, procurou por essas letras e tá lá escrito DOCG, é garantido que você está comprando um bom vinho, tá? Pode ser que você não goste eventualmente do teor da uva, às vezes talvez aquela safra específica talvez não te agrade tanto, mas em questão de qualidade, normalmente serão bons vinhos, tá? Como a Andressa falou, esse aqui é um safra também 2023, tá? E esse produtor aqui, inclusive, ele até cita aqui no rótulo, né, que é uma tradição de família desde 1882, tá? Então já é uma família, já é uma produtora de vinho bastante conceituada, né? O que normalmente a gente tem em produtores de vinho, desculpa gente, em produtores de vinhos um pouco mais antigos, é que normalmente ele vai ser denominado ali, por exemplo, nessa região aqui de Chianti, como sendo um Chianti clássico, tá? A demarcação de terra ali, sendo denominada como Chianti, ela aconteceu ali em 1716, tá? Então faz muito tempo já. Então os vinhos que são feitos hoje de vinícolas que já faziam parte daquela região desde aquela época, são hoje considerados como vinhos do Chianti clássico, tá? Esse aqui não é, mas mesmo assim, de fato, é um produtor bastante já conceituado ali, dada o período em que essa produtora, essa vinícola existe, né? Deixa eu ver o que mais que a gente consegue falar, então. Sobre Chianti, a grande maioria dos vinhos produzidos lá são feitos com a uva Sangiovese, tá? Como é o caso desse vinho aqui. E o que chama atenção, né, meu amor? Não sei se a gente vai conseguir mostrar aqui, a gente até deixou um papelzinho aqui, ó. É a questão Eu acho que da não. cor do vinho, né? Depois a gente vai bater uma foto um pouquinho melhor para conseguir mostrar para vocês, mas realmente não dá para ver. Mas é um vinho que ele não tem muito corpo, Tenta né? mostrar Você assim, percebe até... Não, depois a gente bate uma foto e coloca bom. no canal, acho que é melhor. Combinado. Senão a gente vai perder muito tempo aqui tentando mostrar para vocês algo que a gente consegue mostrar com foto, tá? Mas o que a gente percebe, engraçado também, é que ele mesmo sendo um vinho jovem, tá? Você percebe já os halos um pouquinho acastanhados, o que é comum até para Sangiovese, tá? A Sangiovese, ela não é uma uva que ela tem muito corpo mesmo, tá? Mas em se falando dos vinhos que a gente já bebeu desse tipo de uva, esse é o vinho mais tranquilo que a gente já bebeu até hoje, né, mamãe? É um vinho relativamente leve, vamos falar assim, né? Ele é um vinho que ele não tem corpo, ele não tem quase nada de corpo. É um vinho bastante agradável no paladar, principalmente para vocês agora que estão começando a tomar vinho, que não tem o Pra costume, vocês agora, né? Pra quem tá começando a beber vinho, né? Pra quem tá começando a beber vinho, ele é um vinho bastante agradável. É um vinho que ele não é tão tânico e também não tem muito acidez. Também, né? Não tem muita acidez e nem A gente vai muito até beber de tânico. novo, pra vocês verem. O cheiro dele é muito gostoso, muito bom mesmo. Ó, gente, o tanino é aquilo que normalmente seca o paladar quando você bebe, né? E você percebe que ele dá uma secada só no final, né? Depois que você bebeu, tá? Ele dá uma secada bem de leve aqui no final.
E logo depois já entra a acidez também, que é o que causa a salivação, mas também nada muito complexo, tá? É bastante simples também. E o engraçado é que ele não passa por barrica de carvalho, pelo menos no contrarótulo aqui não cita, eu não tá? sinto barrica de carvalho. A Andressa tem um paladar melhor do que eu ali para pegar essas nuances ali do vinho, né? Depois que ele eventualmente passa por barrica de carvalho ou não. Ela tem um paladar melhor do que o meu, mas realmente aqui no contrarótulo não fala, tá? Então é provável que não tenha passado, o que é realmente uma surpresa, tá? Porque normalmente vinhos que têm uma acidez e taninos um pouco mais amaciados, um pouco mais controlados ali, normalmente são vinhos que já passaram por barrica de carvalho, tá? E esse aqui de fato não passou. Era essa palavra que eu tava procurando. Ele é um vinho macio na boca, né? Então é um vinho que se eu fosse fazer alguma comida pra gente comer e tomar ele, eu faria um peixe, eu faria uma tábua de frios, mas sem nada muito carregado, um queijo... Um queijo muito pesado e tal, né? Um queijo mais... umas torradinhas, um biscoitinho, talvez um salame, mas nada de mortadela, nada de muito frio, sabe? Muito pesado, né? Nada de muito carregado. Muito embutido, né? Ele é um vinho pra tomar fim de tarde também, viu? Pra quem não gosta de vinho rosé e vinho verde, né? Vinho branco, né? Vinho verde, vinho branco. Que vinho verde é a denominação de origem lá de Portugal, né? Tem uma denominação gente, lá de eu Portugal não que se entendo chama tanto de vinho quanto meu marido. Tem uma denominação de origem lá em Portugal que se chama vinhos verdes, né? E o vinho não é verde, tá? É porque a denominação de origem se chama vinho verde. Mas tem vinho laranja, tá? Isso é engraçado também. Depois em outro momento, a gente fala sobre isso. Então, eu não entendo tanto de vinho assim quanto meu marido, então me desculpem. Mas é um vinho que eu tomaria no final de tarde. Eu sou uma apreciadora de vinho, eu não conheço de vinho, não entendo de vinho. Mas eu tenho um paladar bem sensível, né, meu amor? Então eu gosto muito de vinho. E é um vinho que eu tomaria no final da tarde. Se eu não quisesse tomar um rosé, eu tomaria um entardecerzinho. É um vinho muito bom. Até porque rosé e branco, normalmente, ele é um pouco mais ácido, né? Pra dar uma refrescância maior. E, claro, isso aí combina muito mais com calor, uma tarde ali de piscina e tal. Agora, quando a gente fala de um período mais de frio, assim, tal, realmente o rosé e branco não vão combinar legal. Esse aqui é um vinho tinto que caberia bacana, sabe? Ele não é, ainda voltando a falar sobre o corpo, né? Ele não é um vinho igual um Pinot Noir, por exemplo, tá? Que ele é bem leve, né? Mas esse Sangiovese aqui, ele realmente surpreendeu por ter um corpo bem leve mesmo, mas muito equilibrado, como a gente comentou, e meio seco, né? Para quem não sabe, inclusive, tá, um vinho para ser considerado meio seco no Brasil, falando rapidamente sobre a legislação europeia, né? Lá na Europa, para ser considerado um vinho meio seco, ele precisa, além de ter a quantidade de açúcar por litro determinada numa certa quantidade, a acidez também, ela conta muito né? Ela define se o vinho vai ser considerado como meio seco ou não. Já no Brasil, o único parâmetro que define se o vinho é seco ou meio seco é a taxa de açúcar dentro do vinho, né? Então, se um vinho tem até 4 gramas de açúcar por litro, ele é considerado seco. Se ele já tem 5 gramas, ou seja, uma a mais, já é suficiente para ele mudar de vinho seco para vinho meio seco. Então a legislação brasileira é realmente muito restritiva a respeito disso, até para quem tem um pouquinho de preconceito, né, com vinho meio seco, entendeu? Então, às vezes, o vinho meio seco foi considerado assim por causa de 1 grama a mais, mas mesmo assim, no paladar você bebe, ele realmente dá o aspecto de vinho seco, tá? É mais por conta da legislação mesmo. Mas não é um vinho tão carregado assim. Pra quem tá começando agora, é um vinho bem agradável, viu, gente? Então, fica a dica aí pra vocês. É isso. Certo, meu amor? Certo. Muito bom.